bem com vocês? Olha, começando mais um vídeo aqui no nosso canal MOTV. Aproveita para se inscrever, para dar seu like, também comentar esse vídeo. Estamos começando com mais um vídeo aqui para falar um pouquinho sobre o nosso futebol, falar um pouquinho, claro, sobre o esporte, porque o tema principal desse vídeo é o Leão da Praça da Bandeira, porque tem muita coisa para a gente falar sobre o esporte Clube do Recife, que eu posso te contar, viu, torcedor rubro-negro? É um ano difícil, né? É um ano que o esporte vai precisar se superar. É um ano que o esporte vai, claro, ter que usar todas as suas forças. E a torcida é muito importante nesse momento, né? Nesse momento complicado que o esporte está vivenciando. Rapaz, estou suando que só aqui, viu? Nossa, é o seguinte, vamos falar de saída, depois vamos falar de jogador que foi oficializado pelo esporte, de possível jogador que está chegando, enfim, o que é que o esporte vai fazer nesta temporada. Primeiro vamos falar sobre o Romarinho, porque ele já está em destaque aqui nessa capa, né? Porque o Romarinho vai embora do esporte, né? Ele tem contrato com o Leão até o final deste ano, e aí o esporte tentou uma negociação com ele, vale lembrar que o esporte está devendo a Romarinho, como também a outros jogadores. Isso não é novidade para ninguém. Então, o esporte tentou, de todas as maneiras, buscar ali um acordo, né? Primeiro, para baixar o valor do salário do atleta. Eu recebi de fontes que Romarinho ele tinha um valor fixo no esporte de salário beirando R$ 200 mil. Tá? Essa é a informação que não é de hoje que eu tenho essa informação, tá? A informação que a gente tem desde a época que eu cobri o esporte. E quando ele foi negociado com o esporte, eu estava na cobertura que ele veio do Fortaleza, foram 6 temporadas lá, e de fato a informação naquela época, né, era que ele ia receber perto de mais de 100 mil. E quando o esporte chegasse a uma Série A, teria um reajuste automático ali e o valor teria esse aumento, tá? E a informação que eu tenho é que de fato o valor dele no esporte era próximo de R$ 200 mil, fora ali alguns benefícios, né? A gente sabe que sempre tem nesses contratos que os atletas eles fazem ali com os clubes e com o esporte não foi diferente. Então o Romarinho chegou, um jogador de lado, né? Atuando sempre pelo lado esquerdo, lado direito, um atleta que marcou gols com a camisa do esporte, só para você ter ideia aqui e eu poder passar. Não foram tantos gols também assim, mas ele foi importante, principalmente na Série B, quando o esporte consegue o acesso para a Série A de 2025. Naquela ocasião, ele foi importante, né, para todo o time, né, juntamente com outros que ali estavam. Então, o esporte teve esse atleta, só que, como dito agora há pouco, né, a situação do esporte nessa temporada é bem complicado. Vai passar pela situação financeira, pela dificuldade financeira que esse clube tem, por tudo que já foi falado em vários debates, em resenhas aqui na capital pernambucana, nos rádios, nas emissoras. Eu também falei muito, né, lá onde eu trabalho. Então, de fato, o esporte se complicou. Mas tem aí uma bucha na mão que é resolver os problemas, principalmente no presidente. Eu tenho falado que o presidente ele precisa trazer soluções, porque problemas o esporte já tem demais. Então, acho que trazer soluções é importante nesse momento. Porque senão fica só, não, está devendo isso. Ah, tem um valor X que ainda não foi pago. O atleta X está sem receber. Tenta resolver o problema, tenta conversar com o jogador, tenta resolver de todas as maneiras para ir diminuindo esse custo aí que o esporte tem nesta temporada de 2026. Não vai ser fácil o ano do esporte, é bom que o torcedor entenda isso. Né? É, um colega nosso, que é o Carlos Miguel, ele falava o seguinte: o esporte, o ano passado, começou o ano arrotando caviar e terminou o ano nem arrotando peixe. E olha, e peixe está muito caro, viu? E sequer conseguiu arrotar peixe, porque foi com muita sede ao pote, gastou tudo que não era para gastar e agora tem um problemão para resolver, como o esporte está buscando aí. Então, falando do Romarinho, está confirmada a sua saída. Só para não deixar aqui os números, ele tem 31 anos, fez um contrato ali com o esporte quando chegou é, de 2 anos, salvo engano, acho que foi isso. Tá? E aí o contrato dele finaliza agora em 2026. No caso, foram um contrato de 2 anos mesmo. Com o esporte, ele marcou 4 gols no ano passado, deu 3 assistências.
em 36 partidas. E isso foi em 2024, tá? Na Série B. Em 2025, ele fez 38 jogos, marcou ali apenas 3 gols. Ou seja, eu falei, né? Não foram muitos gols marcados, mas enquanto ele esteve em campo, veja que é um atleta com uma minutagem muito alta, tá? Mas que tem poucos gols. Mas no todo ele conseguiu, de alguma maneira, ajudar o esporte, né? E está deixando o esporte. Só para a gente tentar entender toda essa 9 horas e quanto o esporte tem dele, porque o esporte comprou ele ao Fortaleza. O esporte comprou 50% dos direitos econômicos, pertence ao esporte. Está em torno ali de 2,5 milhões de reais. É, e aí, mais 30%, tá? Vamos lá, vamos entender aqui. Ele teve 50% dos direitos econômicos comprados pelo esporte e mais 30% mais 30%, na realidade, seriam vendidos ao custo de 1,5 milhão caso o Romarinho batesse todas as metas do contrato. E essas metas, a gente sabe, é gols, é a quantidade de jogos, não fica só preso nos gols. Ele tem também a situação de, quantos jogos ele fez? Ele, por exemplo, ele tem que atingir ali, por exemplo, 100 jogos, né, em 2 temporadas. Se foi isso, creio que não foi, mas aí você tem 74 jogos, então você não atingiu essa meta, né, X. Enfim, é isso. Como dito agora há pouco, tudo o Sport buscava resolver essa situação desde o ano passado. A última vez que ele entrou em campo foi quando o Sport foi derrotado pelo Grêmio, no dia 7 de dezembro, ou seja, foi a última rodada, né, que o Sport fez contra a equipe do Grêmio na Ilha do Retiro. Eu estava lá nessa partida. E agora ele está deixando o clube, um jogador de 31 anos, e o Sport vai tentar emprestá-lo, porque ele tem contrato. Para negociar é bem complicado, né? Por se tratar de um extremo, então o extremo normalmente é mais jovem, né? E ele também não está com esse status todo de chegar e vai para um grande clube como foi o Sport, tá? Mas de qualquer maneira, o Sport tem esse problema aí para resolver e deve resolver, tá? Porque agora vai para a parte jurídica, né? Vai para a parte jurídica. O pessoal do esporte, né? Jurídico do esporte também, o esporte não se pronunciou sobre a saída do atleta, mas o fato é que o esporte está devendo ao jogador. Então, por essa razão, ele está deixando o rubro-negro. E aí, se ele ativar de forma indireta a CNRD para sair do esporte, o esporte perde tudo, né? Também tem isso. Porque aí, se ele sai de forma indireta, devendo, esses 50% que o esporte comprou, o esporte perde. Tá? Perde pelo pé, porque está devendo. E, enfim, vamos ver o que é que acontece. Vamos falar de quem está chegando no esporte, né? O esporte oficializou ali a contratação do lateral esquerdo, Davi Gabriel, tá? Viu ali do Criciúma. Jogador que é um jogador que tem suas qualidades, né? O Ítalo Rodrigues conhece muito bem, esteve lá no Criciúma, né? Em Santa Catarina, então conhece muito bem esse jogador. E ele chega para substituir ali o Igor Cariús, que saiu e foi jogar no Mirassol, né? Por sinal, o Mirassol estreou goleando o São Paulo. E aí, o Sport tem esse atleta para essa temporada, esse lateral esquerdo, né? Ele que teve passagem também pelo América de Natal, tá? Passou também no Audax do Rio, no Grêmio Osasco, no 13, no Atlético da Paraíba, no Oeste, no Anápolis e também no São Bernardo. Então, é um atleta bem rodado pelo Nordeste, também pelo interior paulista, porque passou ali no Grêmio Osasco, né? Passou também no São Bernardo, né? Que por sinal conseguiu acesso para a Série B, e ele chega aí e se junta aos outros contratados que o Sport já tem e oficializou, né? Que é o Zé Gabriel, que é volante, o atacante Marlon Douglas, também foi oficializado pelo Sport, e aí fica a expectativa para ver se o Sport vai oficializar nas próximas horas, nos próximos dias, o goleiro House, esse que vem do Internacional, e tem também ali uma negociação com o meio-campista, que é o Max, que estava emprestado ali ao Cuiabá. Ele, no caso, ele vem emprestado do Cuiabá para o Sport. A informação que a gente tinha aí também foi passada até pela reportagem do GE, né? Que a expectativa é que ele já estivesse no elenco nesta segunda-feira. Tá? Então a gente está apurando para ver se de fato esse atleta ele já desembarcou na capital pernambucana e já trabalhou com bola hoje, né? Porque aí vai ter tempo, porque no próximo domingo já tem estreia no Campeonato Pernambucano do Profissional contra o Náutico. E aí não é qualquer coisa, né? É o Náutico
Um jogo complicado, por sinal, esse jogo, tá? A gente vai fazer um pré-jogo, vamos falar muito sobre as duas equipes, mas esse jogo, torcida única. O Sport entrou na justiça, buscando o direito de ter a presença do seu torcedor, tá? Vamos aguardar. Mas até o momento, torcida única nesse jogo, né, no Clássico dos Clássicos, entre Náutico e Sport, que acontece no domingo, mas aí é tema para outro vídeo, senão isso aqui vai ficar longo. E esse vídeo é focado nos jogadores que estão chegando e nos jogadores que estão deixando o Sport, né? O técnico Roger Silva tentando de alguma maneira montar esse time. Ele tem um time, ele tem jogadores. O problema é que o Sport está devendo, e aí todo mundo fica acionando ali a justiça para deixar o Leão. Esse é o problema. Então o jogador que ele tem hoje no CT, ele não sabe se vai contar com ele amanhã. Porque ele pode muito bem, através do seu empresário, acionar a justiça e deixar o esporte. Porque o esporte está devendo a todo mundo, não pagou a ninguém. Aí fica complicado. Muito difícil mesmo. Mas de qualquer maneira, a gente vai falar muito desse jogo quando for para falar do pré-jogo desse clássico. Olha, o presidente do Vitória, ele, em entrevista, tá? Ele falou o seguinte sobre o Thiago Couto. Não vai ficar no Vitória. Então o Thiago Couto volta para o esporte. Tem contrato longo com o esporte. E aí esperar que o Vitória também pague, né, ao esporte, porque o Vitória utilizou o atleta naquele jogo da Ilha do Retiro, que o Vitória venceu. Era para pagar um valor de R$ 500 mil e não pagou. E não pagou. Então vamos pagar, né, Vitória? Vamos pagar, ficou na primeira divisão. Vamos pagar o esporte. E o Thiago Couto, ele retorna para o esporte, tá? Ele tem contrato com o Leão. Existia uma expectativa dele continuar lá no Vitória, mas o Sérgio Papelini, né, que é o presidente do Vitória, deixou claro que não vai continuar, não vai ficar com o jogador. Então o jogador retorna para o Leão da Praça da Bandeira. Ele tem 26 anos, tem um contrato com o Sport até 2027, né? E ele custou o Sport ali. O Sport comprou 50% dos direitos econômicos do goleiro Thiago Couto e ele custou ao Sport 1,9 milhão de reais. Então veja que o Sport investiu pesado, então o Thiago Couto. Então, pelo menos o Thiago Couto vai estar aí. É um goleiro que o Sport pode utilizar nesse campeonato pernambucano e também na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste, quando assim. Se ele não acionar o Sport, pode deixar o Sport também, né? Porque também ainda tem isso. Ainda tem essa situação. Mas é isso. De momento, essas são as informações do Leão aqui no nosso vídeo. Primeiro, agradecer sempre pela sua audiência, pela sua paciência. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e deixa o seu like aqui, tá bom? Rapaz, eu tô suando aqui, não é brincadeira. Ativa o seu, tá? Dê um like pra gente, dê moral, comente bastante esse vídeo aqui falando sobre quem tá deixando, quem tá chegando, quem tá indo embora do esporte, beleza? Aquele abraço e até qualquer hora. Valeu!